Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com vocês mais uma vez no Momento Geográfico para trazer algo bem interessante e relevante na sociedade. E a geografia ela não fica de fora dessas situações. A gente vai falar hoje um pouco sobre a comunidade, a favela do Jacarezinho, aproveitando aí essa intervenção do Estado, né, em levar a polícia militar, levar os serviços. Eu pensando aqui sobre esse espaço, resolvi compartilhar com vocês um pouco desse vídeo, tá bom? Espero que gostem aí. Bom, pessoal, a gente está falando justamente aqui na localização do mapa, a gente está falando justamente de um bairro que fica na zona norte do Rio de Janeiro, né? A gente tem aqui o Parque Nacional da Tijuca, o Maciço da Tijuca, aqui a oeste a gente tem Jacarepaguá, Baixada de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, aqui está o centro, a zona sul, e aqui a zona norte, na qual aqui o Google colocou aí bonitinho para a gente poder se localizar. E aí, dando um zoom a mais, a gente está falando exatamente dessa área aqui do Jacarezinho, né? Que faz fronteira aí com alguns bairros do Caxambi, Maria da Graça, Triagem, Manguinhos, né? A gente tem aqui um túnel importante que é o túnel Noel Rosa, que liga o Vila Isabel a Jacaré, né? E chega até aqui o Jacarezinho. Bom, mas a pergunta é como que surgiu essa comunidade do Jacarezinho? O que ela é? Como que ela foi no passado, esse espaço? O que aconteceu? Pessoal, a gente sabe que o Brasil ele foi colonizado pelos portugueses. Os portugueses fizeram aí todo um processo de ocupação do território com plantação de cana, de café, né, de toda essa monocultura aí que foi trazendo grandes lucros ao governo português. E justamente nas regiões mais planas a gente tinha essa atividade aí, né, feita ocupada pelos jesuítas, pelos portugueses, né, o estabelecimento dos engenhos, engenho novo, engenho de dentro e tudo mais. E essa área onde é o Jacarezinho hoje também era uma área dessa natureza. E aí, justamente com o tempo, no século XIX, em 1858, com a chegada do trem, né, da estrada de ferro naquela região, particularmente no engenho, na estação do Engenho Novo, foi uma porta de entrada para que estradas, outros acessos pudessem ser abertos para aquela parte ali onde hoje é o Jacarezinho, né? Haja visto que existiam chácaras, algumas fazendas, e ali era uma região muito pantanosa, justamente por ser ali as margens do rio Jacaré, que já já a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então, com essa abertura, ficou bem mais fácil, né, o acesso, e aquela região ali, aos poucos, acabou sendo ocupada. A gente tem aí uma foto bem antiga que acaba retratando um pouco disso, né? Então, a partir da década de 20, passou-se a ter aí um processo um pouco maior de ocupação. Na década de 40, a gente já teve um processo maior ainda de ocupação por conta do processo de industrialização no Brasil. O Brasil estava começando aí a se industrializar, né? Vamos lembrar que Vargas faz uma troca com os Estados Unidos, com uma siderúrgica lá no Rio Grande do Norte, em troca, ou melhor, uma siderúrgica aqui no Rio de Janeiro, a CSN Volta Redonda, em troca troca de uma base militar lá no Rio Grande do Norte. Então o Brasil começa a se industrializar e essa área também já começa a ter já um certo engatinhamento nesse sentido aí, né? Com a fábrica Cruzeiro, depois a famosa GE, né? Que teve um papel fundamental aí nesse sentido. Então, na década de 60, a gente teve aí um grande boom, um grande auge, né? Iniciando aí em grandes indústrias ali naquela época do Jacaré, indústria de vidros, indústria de bolsas, indústrias farmacêuticas, gráficas, sapatos, bolsas, sorvetes, né? Enfim, beneficiamento de café e tudo mais. Então tudo isso foi o quê? Foi atraindo pessoas para esse espaço
e esse espaço acaba se tornando um espaço muito visado exatamente por conta dessas atividades industriais que fizeram com que os funcionários tivessem uma vida bastante estabilizada ali. Haja visto que comércios, mercearias, supermercados, todos os serviços eles estavam acompanhados ali ao redor de toda aquela situação. E justamente falando agora um pouco do Rio Jacaré, né, que eu trouxe até esse mapa aqui para vocês, da importância do Rio Jacaré, porque foi a partir daí do Rio Jacaré que a comunidade, né, as pessoas foram se instalando ali próximo àquele rio e que acabou dando o nome do rio, né, Jacarezinho, no diminutivo e tal. E jacaré não tem nada a ver porque tem jacaré ali, né? Tem a mais a ver por conta do nome da etimologia, né? Iacaré, que quer dizer um rio torto, um rio sinuoso, né? Esse rio Jacaré, ele nasce justamente aqui no maciço da Tijuca, na Pedra do Elefante, e aí ele vai descendo aqui pelo Meier e passa aqui para essa região do Jacaré, desembocando ali na favela onde é o Mandela, né? Justamente ali próximo da Baía de Guanabara. A gente tem que entender que esse terreno aqui era um terreno bastante pantanoso, né? A Baía de Guanabara se estendia mais ou menos até onde é a Maria da Graça hoje, né? Os estudos sedimentológicos, os estudos do litoral da Baía de Guanabara mostram isso, essa rebarba da Baía de Guanabara e todo o processo de aterramento que acabou ocorrendo aí. E aí esse rio ele tem essa importância aí nesse sentido, né? A gente tem aí uma ilustração, uma foto, né, do antes e depois, o rio aí cortando, né, no meio ali onde foi estabelecido a comunidade e depois aí um processo de canalização aí do rio Jacaré nesse sentido, né? Bom, e aí justamente com esse processo de favelização, né, esse agrupamento, né, esse ajuntamento, hordas e hordas de pessoas morando próximo do trabalho, famílias e famílias, isso aí acabou ficando um pouco desordenado esse espaço nesse sentido. E o Estado, né, os governos de forma geral, eles resolveram abandonar essa área nesse sentido aí. E aí quando a gente fala de abandono, a gente tem que falar também de presença, porque o Estado ele é presente nisso. Ele não é somente ausente, ele é presente porque ele permite essa condição das pessoas morarem dessa forma, sem saneamento básico, sem um arruamento correto, sem toda uma infraestrutura. E ele é ausente quando ele não investe o dinheiro em políticas públicas, políticas de habitação nesse sentido aí. Bom, e aí na década de 90 há uma grande decadência nesse sentido, né, de indústrias que acabam fugindo, né, dessa região justamente por conta de altos índices de violência, por conta também da questão de impostos que acabam sendo mais caros, trânsito e tudo mais. Então essas empresas acabam fugindo para outras cidades, para outras áreas que têm impostos mais interessantes, que têm uma viabilidade, uma infraestrutura um pouco melhor. E com isso, essa área acaba sendo cada vez mais conflagrada, cada vez mais entregue na mão de foras da lei, de traficantes, armamentos, tráfico de drogas e tudo mais. E as margens da linha do trem, conforme a gente vê aqui, né, acaba se estabelecendo aí grandes cracolândias, grandes comércios aí de vendas de drogas e aí colocando essas pessoas de joelhos, né? Ou seja, trazendo aí uma submissão dessas pessoas nesse sentido. E justamente pensando nessas novas medidas, né, que o atual governador ele está trazendo com esse novo modelo de cidade integrada, uma espécie de UPP, parece que tenta
rever ou recolocar a comunidade e esses moradores que já estão há mais de 80 anos aí nesse lugar, sofrendo, tentando trazer uma certa dignidade, né? A gente sabe que essas coisas às vezes são tanto quanto duvidosas, né? Já tem diversos relatos aí negativos de truculência, enfim, relatos que não são bons para o governo do estado. Então, a comunidade precisa ver a polícia como uma aliada e não como um inimigo nesse sentido. E o próprio Estado, que ficou muito tempo, entre aspas, fora desse local, e aí agora vem justamente tentar revitalizar, né? Há projetos de se construir grandes bulevar, um grande bulevar aí, né? Canalização do Rio Salgado, limpeza do próprio Rio Jacaré, remoção de cerca de 800 famílias às margens do Rio Jacaré, toda essa intervenção sendo colocada. Então isso mostra para a gente, reflete o quanto que essa área perdeu na década de 90, com essa fuga de indústrias, né? A gente tem ali a fábrica da GE enorme, ali o terreno para ser vendido, me parece que a fábrica está pedindo cerca de 4 milhões de reais, né? É um valor relativamente baixo, mas do jeito que várias partes perfuradas de bala, totalmente dominadas, muitas vezes ali pelo tráfico. Então, o quanto que esse lugar ele foi baixando a sua qualidade a partir do momento em que as políticas públicas, política de habitação, política de saúde, todas não foram implementadas ali naquele bairro. E agora parece que o governo tenta retomar esse território, trazendo aí uma espécie de mudança, né? Então tudo isso faz parte de objeto do estudo da geografia, do espaço geográfico, dessas relações sociais de pertencimento. Tem pessoas que moram ali desde pequeno, cria dali, então tem um sentimento de pertencimento muito grande, elas não querem sair dali, né? Isso aí na geografia chama-se espaço, é, conceito de lugar, né? O espaço vivido. O que de fato tem que ser feito pelos governantes é trazer essa dignidade, trazer políticas que permaneçam, não políticas em anos eleitoreiros, mas que realmente os moradores do Jacarezinho possam viver dignamente, conforme desde lá do início, como foi do início, né, com os governos utilizando mão de obra dessas pessoas, mas também precisam estar dando essa dignidade para essas pessoas. Tá bom, minha gente? Então, isso aí é uma reflexão aqui que eu faço com vocês, um olhar geográfico, socioespacial, também físico, né? E tudo mais. Tá bom? Então, espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, gente.